Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a este novo tempo litúrgico. Estamos na primeira semana do tempo comum, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Um super abraço para o Fernando Henrique de Uberlândia, Minas Gerais. Meus parabéns e toda alegria para você. Este podcast é um oferecimento Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas, máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Dr. Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Após a prisão de João, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. João foi preso pelo rei Herodes por ter denunciado o comportamento moral do rei, como está em Lucas capítulo 3. A prisão de João Batista não assustou Jesus, pelo contrário, ele viu no próprio João um símbolo da vinda do reino. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista introduziu Jesus na história do seu tempo e depois desapareceu de cena. Este, de fato, faz parte da vocação de todos os profetas. João desaparece para dar lugar a alguém mais forte do que ele. As palavras de Jesus do versículo 15 contêm dois elementos: o anúncio de que o reino de Deus está ali e a forma como os homens devem responder à ação de Deus com uma atitude adequada, a conversão e a fé. O tempo se cumpriu. A espera acabou, as promessas foram realizadas, é a última etapa da história da salvação, a última fase da realização do plano de Deus, o chamado fim dos tempos. Jeremias capítulo 3, capítulo 5, 50, Daniel capítulo 7, 12. Chegou a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, Hebreus 9. O momento presente está repleto da presença salvadora de Deus. Ao anunciar o Evangelho, Jesus dá consciência à história dos homens, dá um conteúdo verdadeiro e um sentido novo ao tempo e ao espaço, dá sentido ao passado, ao presente, ao futuro. Jesus é Deus que enche de significado infinito o nosso absurdo. Sem Ele, estamos cheios de vazio. O reino de Deus está próximo. Está próximo o momento em que Deus exercerá eficaz e completamente a sua soberania sobre o mundo. Se o mundo é agora governado pelo poder do dinheiro, do engano, da força, o poder de Satanás, está próximo o momento em que Deus tomará o poder em suas mãos.
O regime de governo mundial está prestes a mudar radicalmente. A sabedoria de Deus está definitivamente estabelecida, o que significa justiça, harmonia, paz, plenitude de vida. Deus reina. Esta é a notícia. Se até agora os homens obedeceram a Satanás e as suas escolhas foram determinadas pelo interesse, pela sua própria conveniência e pelo desejo de se destacar, agora não deve mais ser assim. Houve a revolução. A lei mudou. Agora a lei é Cristo e o seu amor. O reino de Deus está presente na pessoa de Jesus, nas suas palavras. Então será comunicado aos 12, depois às multidões, depois ao mundo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A conversão é uma mudança radical, uma verdadeira inversão, uma passagem do egoísmo ao amor, da defesa dos próprios interesses à solidariedade. A atitude interna e a conduta externa devem mudar. Converter-se é voltar-se para Deus numa atitude de obediência e acolher com alegria sua soberania. Se a soberania de Satanás era opressiva, a vontade de Deus seria libertadora. Servir a Deus é reinar. Então aqui está o Evangelho, a possibilidade de experimentar com alegria a soberania de Deus sobre a própria vida. O conto do chamado dos primeiros 4 discípulos pretende ser um exemplo concreto de conversão, não uma conversão proposta aos especialistas do reino de Deus, mas simplesmente a conversão necessária para ser cristão. A iniciativa é de Jesus. A vida cristã não é tanto uma escolha nossa, mas uma resposta ao seu apelo. O apelo de Cristo tem um tom de urgência. É um momento favorável, não há tempo a perder, é a grande oportunidade. O apelo de Jesus exige um desapego radical, abandonar as riquezas, abandonar o caminho da dominação e do poder, desmantelar aquela ideia de Deus que construímos para defender os nossos privilégios, viver na lógica da cruz, até reconhecer no rosto desfigurado de um homem crucificado a verdadeira imagem do Deus sem figura. Imediatamente saímos das redes, deixando o Pai, seguiram-no. A história do chamado dos apóstolos é inspirada no chamado de Eliseu, 1 Reis capítulo 19. Ruptura imediata com o passado, mudança de rumo, conversão. Para esses primeiros 4 discípulos, a força de atração do reino de Deus era tão grande que ultrapassava a da posse, dos afetos familiares e do hábito. A fé se materializa na adesão total à pessoa de Jesus, no acolhimento como guia e como finalidade da própria vida. Viver para Ele no sentido mais pleno da palavra. Isso é ser cristão. Isso é seguir Jesus. Hoje a igreja celebra Santo Hilário de Poitiers. Ele era francês, nasceu em 315 numa rica família pagã que lhe proporcionou educação privilegiada. Buscou a verdade na filosofia da época, mas só a encontrou no Evangelho, já aos 30 anos de idade, quando foi batizado junto com a esposa e a filha. A partir de então levou uma vida familiar na perspectiva cristã. Aproximadamente em 353, o povo e o clero lhe pediram aceitar o bispado. Viu aí um claro chamado de Deus e foi, naturalmente, abandonando a vida conjugal. Neste período histórico, a igreja desfrutava de liberdade religiosa oficial, mas sofria com as heresias, particularmente o arianismo, que negava a divindade de Jesus. A extraordinária condição espiritual e intelectual de Hilário o tornaram capaz de responder à altura, com firmeza e brandura, de modo a ser no Ocidente o que Santo Atanásio foi no Oriente, um destacado defensor da fé. Sua pregação incomodou mais de um imperador, os quais, também heréticos, o contestaram, até que finalmente foi exilado no Oriente. Mas Hilário continuou sua missão através de escritos, incluindo livros contra o imperador Constâncio e Auxêncio.
Redigiu também livros que explicavam a doutrina católica, além de compor hinos recitados e cantados nos encontros com os fiéis. Depois de 4 anos, volta a Poitiers, que manteve o seu apoio ao bispo, não permitindo ali avanços do arianismo. Durante mais de 6 anos ficou na diocese, promovendo um sínodo a fim de fortificar a vivência cristã e de purificar a igreja francesa dos resíduos heréticos. Fez o casamento da filha e ajudou sua esposa a entrar para a vida religiosa num convento. Morreu em 367 e, por sua contribuição doutrinária, foi declarado doutor da Igreja. Rezemos. Senhor, Deus de bondade e sabedoria, concedei-nos por intercessão de Santo Hilário a clareza da vossa doutrina, para que a vivamos alegre e firmemente na nossa família, na Igreja, na sociedade, sendo o bom fermento que desejais, e para não cedermos jamais às pressões internas ou externas que combatem o vosso ensinamento. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.